Chegamos ao quarto episódio da série História de Viagem na Bagagem. A entrevista de hoje traz a história da Heloísa Torres, uma professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A Heloísa é uma professora de geografia e o seu sonho era conhecer em Londres o meridiano de Greenwich, aquela linha imaginária que divide a Terra ao meio. O desafio desse sonho é que a Heloísa tinha pouquíssimo tempo na capital inglesa e, além do meridiano, ela desejava conhecer outros pontos fascinantes da cidade. Conseguimos alcançar esse sonho com sucesso. A Heloísa me concedeu a honra de apresentar a ela as melhores experiências na capital inglesa e nesse vídeo você vai entender como fizemos tudo isso em apenas um dia e meio. Uma viagem tão curta, mas acima de tudo tão marcante. Estamos te esperando lá no Spotify. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Londres Além do Óbvio. Você está ouvindo a mais um episódio da série História de Viagem na Bagagem e hoje eu tenho mais uma convidada especial que é a Heloísa Torres, ela que é da cidade de Londrina. Antes da Heloísa se apresentar, gente, eu preciso trazer alguns highlights aqui, porque eu tive a honra de passear em Londres com a Heloísa, né? Nós fizemos na verdade, 2 dias de passeio. Então, fiquem até o final desse episódio, desse podcast, porque história de viagem na bagagem é o que não falta no episódio de hoje. A Heloísa é uma pessoa que gosta muito de viajar, né, de assim, estar em uma verdadeira imersão nas culturas pelos países que ela passa. E eu vou passar, então, a palavra para a Heloísa, para ela se apresentar, porque eu não quero perder nenhum detalhe nessa apresentação, porque, de fato, merece uma riqueza de detalhes a apresentação dela. Olá, Heloísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Rose, tudo bom? Me sinto muito feliz, muito honrada em participar. E assim, fiquei lisonjeada com as suas palavras, porque o prazer foi meu em estar contigo em Londres. Foi um momento assim muito gostoso, foi um momento ímpar, né? E para quem não me conhece, eu sou professora do curso de Geografia, e talvez até por isso esta seja uma grande motivação para eu gostar tanto de viajar, né? De conhecer lugares diferentes. E de conhecer lugares diferentes de formas diferentes também, não só naquele roteiro turístico que todo mundo faz, aqueles pontos essenciais. Então, além dos pontos essenciais, de conhecer também um pouquinho a forma que as pessoas vivem, né? O cotidiano das pessoas mesmo, né? Conhecer, como você disse, numa verdadeira imersão os lugares. Exatamente, até para contextualizar, gente, como que a Heloísa se chegou até aqui nesse momento para participar, né, dessa não vou chamar de entrevista, porque isso soa muito formal, né, Heloísa, e não é essa a intenção aqui. Na realidade, eu nasci na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, e eu trabalhava como professora de inglês, né? E uma professora que morava na minha cidade, que hoje mora na mesma cidade que a Heloísa, ela, né, me apresentou virtualmente para a Heloísa, a gente começou a conversar e ela se interessou pelo meu trabalho de acompanhamento personalizado e foi assim que tudo começou, né? Agora, Heloísa, me fala uma coisa para as pessoas entenderem. A escolha do destino de viagem a Londres, você já planejava há muito tempo? Conta para a gente como é que foi isso. Na verdade, assim, Londres sempre foi um desejo muito grande. Eu sempre queria conhecer Londres, tinha esse sonho de conhecer Londres, só que nunca dava muito certo. Eu já tinha ido para a Europa algumas vezes, e sempre aquele roteiro via Paris, etc. E Londres sempre foi ficando meio de lado, mas sempre no coração, sempre querendo muito conhecer. E acabou que deu certo numa das viagens em que eu ficaria um pouquinho mais de tempo na Europa. Eu falei, não, preciso conhecer. Eu falei, agora é o momento. Né? E coincidentemente, a Adriana me falou de você e a gente começou a conversar e daí eu falei, não, é agora o momento, vamos realizar esse sonho. E até de certa forma,
Ainda tem muito dentro desse sonho para eu conhecer em Londres, porque eu fiquei um período muito pequeno, muito bom, só que ficou como uma amostra grátis, porque eu quero conhecer muito mais de Londres, né? Porque quando a gente conhece qualquer país, eu acho, né? Sempre fica um gostinho de voltar, né? De voltar com outros olhos, de conhecer sobre um outro prisma, né? E acho que de Londres ficou um pouquinho isso. Eu tinha muita vontade de conhecer alguns pontos de Londres, consegui conhecê-los, mas agora eu quero outros que eu não pensava antes, né? Então pensa aí no retorno para conhecer esses outros pontos, esses outros momentos aí de Londres. Inclusive, Heloísa, esse é um dos assuntos que eu vou preparar com muito carinho para trazer no YouTube. Gente, aliás, se você estiver ouvindo esse episódio do História de Viagem na Bagagem, você pode também, além de ouvir pelo podcast, você pode assistir pelo YouTube Londres Além do Óbvio, que eu vou trazer, inclusive, ou na íntegra ou alguns fragmentos dessa entrevista, né? Porque é um assunto que com certeza vai agregar muito para as pessoas, principalmente aquelas que sonham vir para Londres, né? E sobre isso que a Heloísa está falando, gente, é muito importante porque ela é professora de geografia, né? Então, é exatamente essa realidade que eu quero trazer. Normalmente, quando a pessoa me procura, é muito importante para que eu saiba qual é a profissão dela. Não estou investigando a vida pessoal dela, pelo contrário, né? Mas é que às vezes a gente tem um pensamento na viagem internacional, olha, eu vou para descansar, eu quero apenas descansar, mas na verdade é muito difícil você desvincular assim, né, da sua rotina, do seu trabalho, só que assim, na sua viagem é possível você agregar muitas coisas a isso, né? Um exemplo da Heloísa, um exemplo é o meridiano de Greenwich. Tem coisa mais original do que uma professora de geografia, né, Heloísa, vir até o meridiano? Não, não tem, né? Inclusive, assim, eu me lembro da emoção dela, né, Heloísa? Conta pra gente os detalhes aí. Isso, porque com relação ao meridiano, eu acho que até um pouquinho antes de ser professora de geografia. Porque eu me lembro muito bem, assim, quando eu estava no antigo 5º ano do Fundamental, e a minha professora falando do meridiano de Greenwich, e ela falava de uma forma tão engraçadinha, assim, o meridiano de Greenwich. E, assim, eu jamais esqueci o jeitinho que ela falava e a importância do meridiano, né, para a geografia. E depois me tornei uma professora de geografia. E esses pontos, assim, que a gente fala, as linhas imaginárias divisórias, né? Então, Greenwich ou a linha do Equador, 0 graus. Então, assim, são ícones, né? Dentro da geografia. E eu acho muito gostoso conhecê-los, né? Então, o meridiano foi, assim, uma emoção muito grande. Estávamos com outra professora de geografia também, né, junto. Então, assim, aquela emoção de você conhecer um ponto tão especial aí dentro do conhecimento geográfico. E, como eu te disse, além de tudo, de ser algo da minha infância ali, né? Remeteu a memórias ali, antes ainda da profissão. Então, isso foi muito gostoso. Foi uma coisa, posso dizer assim, mágica, né, de você estar naquele ponto ali, nossa, por um lado você tem uma coisa, por outro lado você tem outra, né? Então foi muito gostoso. E o que eu gostaria de acrescentar, inclusive, Heloísa, que você não mencionou, né? De agregar isso ao sonho, é o seguinte: primeiro, para contextualizar, a gente já faz tempo que a gente teve aula de geografia, a gente está aqui falando de meridiano. Só para vocês entenderem de uma forma, como que eu posso dizer, Heloísa? Bem lúdica, né? Então, assim, em Londres é onde está o meridiano de Greenwich. Greenwich é uma região, né, de Londres, onde está o meridiano, que é uma linha imaginária, né, onde ali, daquela linha, naquele ponto, é o centro da Terra. Então, é por isso que a gente está falando tanto do meridiano de Greenwich. Só que a Heloísa foi além, né? A Heloísa, você foi bailarina, né, Heloísa? Isso. Né? Sou formada em balé e também, e daí teve uma coisa até engraçadinha que a gente tirou algumas fotos assim com Exato. sapatilha, com o pé.
a oeste, um pé a leste, né? Então foi muito Exato. engraçado, muito gostoso. Então, Foi olha, bem divertido. gente, se você acompanhar esse episódio pelo YouTube, vocês vão visualizar. Eu vou colocar as fotos nas imagens para vocês terem uma noção do que a gente está dizendo. Então, quer dizer, são muitos sonhos, são muitas coisas assim, né? Da sua rotina, do seu trabalho, que você consegue agregar tudo em um só, né? Então, assim, você colocar a sapatilha de bailarina, que também é uma coisa que faz o seu coração bater mais forte, no Uhum. meridiano de Greenwich, que é algo muito presente, assim, né? Não Uhum. só no seu trabalho, na sua realidade, como também, assim, no seu sonho. E aí, Uhum. aproveitando outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, Luísa, para trazer como reflexão, é essa frase vale a pena. Gente, essa frase, cuidado, que ela pode ser muito perigosa e ela pode ser poderosa ao mesmo tempo. Porque isso é uma questão também de ponto de vista, né? Então, assim, é bem aquela frase, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, assim, eu já ouvi frases, por exemplo, não, se não for para ir para Londres por 15 dias, eu nem vou, porque eu quero aproveitar. Gente, só que às vezes existe algo chamado circunstância. Aquela circunstância só vai te proporcionar a oportunidade de 2 dias. Vale a pena? Eu sou suspeita para falar, porque eu já moro aqui, eu amo a cidade. A Heloísa pode falar até com tanta propriedade quanto eu, porque ela já passou por essa experiência de 2 dias em Londres apenas, né, Heloísa? Uhum. Isso, mas você resumiu tudo. Vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que nós temos que aproveitar as oportunidades. Nisso eu costumo dizer que eu aproveito bem as oportunidades. Então, nesse caso específico, né, que foi pouquinho tempo em Londres, mas foi o momento, como eu te disse, era um sonho, eu queria muito conhecer, nunca deu certo nas outras viagens. E nessa viagem específica, eu tinha 2 dias livres, estava em Portugal e falei, não, pera lá, eu vou encaixar nesses 2 dias. Aí eu perguntei para você, dá para fazer? E você, faremos acontecer, né? E aí, nesse sentido dos 2 dias, aí o que acontece de interessante nisso? É de você se organizar. Então, aí, nesses 2 dias, aí você, na sua investigação, queria saber quais seriam os pontos que me interessariam, que seriam importantes para mim. E daí foi o caso do meridiano. Você, mas por que do meridiano, né? Eu fui te explicar o porquê. Então, para mim, seria muito mais interessante conhecer o meridiano do que alguma outra coisa que para outra pessoa faria tanto sentido, né? Então, você trouxe essa personalização para que em 2 dias a gente fizesse o máximo de coisas possíveis, né? E nesse sentido, vale a pena? Acho que vale muito a pena, porque você realizar um sonho, não importa se você vai ficar 1 ano ou 2 dias, você realizou esse sonho, você pisou ali, você sentiu ali. Então, de repente, assim, a quantidade de dias, na minha opinião, não importa muito. O que importa é a emoção do que esses dias vão trazer para você. Então, mais vale 2 dias muito bem aproveitados do que 15 dias que não deu para fazer muita coisa por 1000 motivos, né? Então, assim, é muito relativo. Eu acho que vale muito a pena, sim. Acho que não importa a quantidade de dias, importa o que você faz com esses dias. E até uma coisa engraçada. Não sei se eu já comentei com a Rose, mas e nessas conversas, né, na preparação, na organização para esses 2 dias em Londres, eu simplesmente esqueci de um detalhe importante, que era justamente o ópera. E a gente estava tomando um café, né? Porque deu tempo de tomar café, de comer, de curtir também a gastronomia de Londres nesses 2 dias. E ela, mas pera lá, você não pode sair daqui sem conhecer ópera, né? Então, assim, de última hora a gente agregou essa passagem ali para eu conhecer também esse, digamos assim, esse outro ícone daí pro meu lado bailarina, e foi muito importante, muito gostoso isso. Então, esses 2 dias foram aproveitados assim de uma forma muito intensa. Isso é o que vale a pena. Eu acho que essa intensidade, tanto das atividades quanto da emoção também.
E Heloísa, é justamente esse o conceito que, sabe, eu até falei nos stories de ontem que eu não abro mão dessa questão do Londres além do óbvio, né? É justamente isso. Então, assim, isso não quer dizer que nós não vamos passar pelo Big Ben. Isso não quer dizer que nós não vamos passar em frente ao London Eye, né? Porque, assim, são cartões postais, né? E mesmo porque, gente, é um assim do ladinho do outro, né? Não tem como você não perceber que eles estão ali, né? Agora, assim, uma coisa é você ter uma passagem por esses pontos, porque ele não é a sua prioridade, né? E quando você voltar com mais tempo, você vai entrar no London Eye. Mas eu também já recebi pessoas que, por exemplo, não, subir na cápsula do London Eye é a minha prioridade. Gente, não tem o menor problema. É justamente isso que é importante, né? E aí a gente vai aprendendo nessas experiências bate e volta, que não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade desse tempo, né? Porque, Heloísa, quando eu viajo, principalmente aqui na Europa, por exemplo, eu priorizo a capital, sempre, né? Mas assim, eu sempre estendo 2 dias, 1 dia e meio que seja, para uma cidade mais próxima. Um exemplo, fui para Zurich, né, na Suíça. Eu gostaria muito de conhecer Basel, que é a referência, né, da empresa La Roche e tal. Então, assim, eu fui para lá por 2 dias. Então, assim, eu aproveitei de um jeito tão intenso que não teve nenhum problema, que não foram, assim, 5 dias, né? Então, assim, essa é mais uma reflexão que eu deixo aqui para vocês também, né? Essa importância do planejar. Olha que a Heloísa disse, olha, de última hora a gente incluiu. Foi tudo tão organizado, né, Heloísa? Que deu tempo da gente tomar um chá inglês e ainda surgir aquele insight, ops, vamos na ópera. Não estava aberto para visitação na ocasião e tal, porque tem isso também, né? Então, às vezes, você tem sim a desvantagem na viagem bate e volta, porque às vezes naquela circunstância você só tinha aquela oportunidade e de repente você não pode viver naquele momento um sonho que você mais queria. Um exemplo, sei lá, ver o seu time de futebol jogando, ver uma apresentação. Mas, gente, é uma desvantagem que ela não vai ser assim, ela não vai sobressair sobre tudo que é tão positivo, né? Dentro dessa experiência. Aí, Heloísa, um outro ponto que eu quero colocar aqui, além do vale a pena, você voltaria a Londres? Ai, deixa eu pensar aqui. Nossa, com toda certeza. Já está nos sonhos de novo, né? Nesse querer, porque eu conheci muitas coisas legais e é aquela história, parece que a paixão aumenta. Então você conhece um pouco, aí parece que não, eu preciso voltar, preciso ver outras coisas. Até a minha ideia agora é de voltar, talvez com um pouquinho mais de tempo, fazer algum curso, alguma coisa para vivenciar de outra forma Londres, né? Então isso é muito, como eu posso dizer, é estimulante. Então, parece que assim, uma viagem puxa a outra. Um país você conhece, você quer conhecer um pouquinho mais, né? Parece que fica, como diria o Jader Jenner no livrinho dele, o menino que colecionava lugares. Os lugares vão ficando colados, né, nos pés da gente, na nossa alma, né? Então, Londres está colada já na minha alma. Eu quero conhecer um pouquinho mais Londres, com toda certeza. Já está nos planos. Esse é um segundo ponto que eu quero colocar, né? Então, assim, o primeiro é o famoso vale a pena. E o outro ponto, você voltaria, porque algumas pessoas pensam assim, mas é uma viagem tão cara, realmente o investimento ele é alto em relação, né, à moeda do pound e do nosso real brasileiro, né? Mas algumas pessoas pensam assim, não, mas eu vou investir novamente em um destino que eu já fui. Aí volta também a questão da prioridade, do ponto de vista, do sonho. Eu voltaria, né? Por exemplo, eu fui para o Japão. Também é uma viagem barata? Não é mesmo, né? Então, assim, claro que algumas coisas você volta, mas você faria diferente. Hoje eu não voltaria para Tóquio, porque eu gostei de viver aquela realidade super japonesa que é a cidade de Hiroshima, por exemplo, né? Mas eu voltaria? Voltaria,
né? Então depende muito do que você viveu naquela situação, o que de melhor você extraiu ali, né? E tem outra coisa, gente, eu moro aqui em Londres há 9 anos. Você sempre vai ver um perfil, um blog, um Instagram, qualquer coisa que você fala assim, gente, não, peraí. Eu estava lá e eu não visitei? Gente, a cidade é muito grande, é uma cidade extremamente metropolitana. Não dá para você ver tudo, não dá para você visitar tudo. E essa é a graça, né? De você sempre ter, é o que a Heloísa falou, parece assim, Heloísa, um quebra-cabeça que você, com o passar dos anos, você vai retornando para poder encaixar essas peças, né? Isso mesmo, porque seus gostos mudam também, né? Então, de repente, dentro também da qualidade, do objetivo dos seus gostos que mudam ao longo da vida, quem sabe daqui a uns anos eu diga, não, eu quero ir para Londres, mas para ficar um mês, curtindo, sentar e passar a tarde inteira tomando chá, né, descansando. Por que não? Os gostos mudam também, né? Cada um de nós tem um gosto, tem uma prioridade, tem um objetivo, como a viagem, por que não também, né? E muda, né? De repente, hoje, para mim, é super tranquilo fazer essa coisa meio frenética de 2 dias e correr e não dormir, não dormir, né, praticamente, né? Mas, assim, quem sabe daqui a um tempo eu diga, não, agora minha prioridade é conhecer com calma, de repente, andar com tranquilidade, andar somente de limusine, né? Por que não? As prioridades mudam, né? O bolso também muda, né? Por que não, né? E Então, você fez uma colocação importante, Luísa, porque assim, o que eu ouço muito também é assim, olha, eu quero fazer, por exemplo, a pessoa me traz uma lista do que ela queira ver e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela me fala assim, não, mas eu não quero ter horário para nada, e assim, eu não gosto de ter horário para nada. Gente, olha só, em uma viagem bate e volta, é humanamente impossível você não fazer tudo cronometrado, a não ser que você diga assim para mim, não, olha, eu tenho 2 dias em Londres, eu não tenho, sabe, a minha meta assim é ver o máximo 2 pontos turísticos e ficar lá, ó, próximo do Rio Thames, só observando, sabe, as pessoas passarem, por exemplo. Não é bem assim. Só que assim, ó, às vezes você pode dosar isso também, né? Eu, quando viajo, Heloísa, eu faço o seguinte: eu contrato um serviço de assessoria e de acompanhamento por um dia, né? Porque principalmente os brasileiros, eles trazem um olhar muito fascinante, porque eles já estão lá há muito tempo. Eles já passaram por N situações que é muito rico você ouvir a história dessas pessoas, né? Aí depois, no segundo, no terceiro, do quarto dia, eu faço dentro do meu tempo, né? Mesmo porque ela já me auxiliou com essa assessoria, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Já aconteceu assim, ah, não, desisto, não quero, eu não vou, né? Então, assim, às vezes, sabe, vale muito a pena dosar. É por isso que eu falo, gente, olha, dica de viagem não se aplica para todas as pessoas, né? É por isso que eu prezo por essa questão tanto além do óbvio quanto personalizada, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E com relação a isso que você fala da assessoria personalizada, nesse caso específico de Londres, eu acho que foi fundamental. Porque, assim, imagina, só 2 dias, né? Que foi essa viagem que foi feita, nós organizamos sozinhas, tudo, toda essa parte. Porque era Portugal, era uma coisa mais tranquila, era uma coisa relacionada à universidade, visitar as universidades, participar de grupos de estudos, etc. Então, era o roteiro de Portugal, um roteiro que nós nos organizamos, locamos hotel, tudo tranquilo. Mas porque era um período maior, era um contexto fácil ali para ser gerenciado para o que a gente queria, para o nosso objetivo. E a parte de Londres, se eu não tivesse uma assessoria personalizada, seria impossível fazer o que a gente fez nos 2 dias. Porque, veja, o conhecimento que a Rose tem,
E era aquela coisa, né? E pegava o metrô aqui, ia para lá, e descia não sei onde, saía. Se você, mesmo com dicas, lendo blogs, etc., se você fosse fazer uma coisa dessa sozinho, eu acho que seria impossível. Então, esse conhecimento que quem mora no lugar tem, eu acho que é muito legal a gente valorizar, né? E a gente aproveitar disso também, né? Então, esse conhecimento que a Rose tem de Londres foi fundamental para que a gente conseguisse fazer tudo isso em 2 dias. E até teve um momento que foi interessante que ela falou assim, não, mas espera lá, para a gente ir para o Meridiano, nós teremos que ter um transfer, porque não será possível até sair do aeroporto, vocês chegarem até o parque, etc. Se vocês forem pegar um metrô, alguma coisa assim, o tempo seria de deslocamento que seria perdido, poderíamos fazer outras coisas, né? Então, ela nos orientou, não, aqui tem que ser com transfer. Restante, metrô, ônibus, né? Toda aquela coisa gostosa do cotidiano de Londres. Então, assim, esse conhecimento, né, de quem está te recepcionando, te acolhendo ali, vai ser muito importante, né? Principalmente para fazer, digamos assim, render esses 2 dias ou o que você tiver de dias, né? Que é como eu disse, vai depender do objetivo. Então, nessa mesma viagem, eu participava de um outro tipo de viagem em Portugal, que era uma viagem mais relacionada à universidade, a encontros, a conversas profissionais, que tinha um outro ritmo, uma outra temperatura, né? Então, assim, é legal a gente sempre ver, assim, o objetivo ali da viagem e digamos assim, a melhor assessoria para isso. Eu consigo ir sozinho, eu dou conta de ir sozinho, de me organizar, de organizar meu próprio hotel, de organizar os meus próprios passeios, ou seria interessante uma assessoria personalizada, né? Então, aí é bem legal a gente pensar no nosso objetivo também, e acho que não ficar também com aquela sensação, mas uma assessoria personalizada, eu vou despender muito dinheiro, Não, né? Porque tem como você fazer também de acordo com o seu bolso. Isso é bacana, né? Exatamente, Isso é Luiz, muito bacana. eu fico assim até honrada com com as suas palavras, porque não são todas as pessoas que conseguem reconhecer o valor disso. E olha a palavra que eu falei, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, né? Isso, Isso. Heloísa, inclui tanta coisa que assim, primeiro que eu organizo como se eu estivesse assim preparando um tour para alguém da minha família, sabe? Eu não posso esquecer de nenhum detalhe. Olha, ela comentou, né, que gosta disso, daquilo, que é vegetariana, então vamos ficar Isso. atentos, sabe assim? Uma série de coisas. Isso agrega muito no sentido assim, é, eu não costumo recomendar o que eu não conheço. Eu recomendo coisas de muita qualidade, mesmo daquelas, né, seja produto, seja serviço, que seja um preço menor, um valor mais acessível. É justamente por isso que é personalizado. E uma das coisas que agrega também, gente, muito valor, a grande maioria das pessoas, elas não falam inglês, né? Então, assim, a gente não está falando de roteiro. Gente, um roteiro você pode pegar no blog. Qualquer pessoa pode fazer isso, ela não precisa gastar por isso, né? Então, assim, você está traduzindo para aquela pessoa, né? Você está trazendo da sua realidade. Por exemplo, a gente tem uma ideia assim, as grifes, sei lá, a Zara, um exemplo, né? No Brasil, a gente sabe que é um valor alto, só que eu estou aqui no dia a dia, eu sei, inclusive, as temporadas que para um turista vai valer a pena se ir numa Zara, por exemplo. Ela vai achar coisas assim extremamente acessíveis, né? Então tem todo um contexto e eu fico muito feliz e muito agradecida pelas suas palavras por você encontrar mesmo um valor nesse serviço, sabe? E Heloísa, agora assim mudando um pouco de assunto, me diz o que mais te surpreendeu que você idealizou sobre Londres, mas tem uma expressão que a gente usa em inglês que foi over and beyond. Tipo, foi além do que você esperava. Nossa, Rose, é porque foi muito Você intenso, gostou de assim, né? tanta coisa, né?
Tanta coisa. Mas aí, agora você pode dar risada, mas tudo bem. Quem estiver vendo, assistindo, pode dar risada. Mas, assim, para mim foi muito gostoso visitar o estúdio da Abbey Road. Não sei nem falar, gente, meu Da Abbey inglês é Road. péssimo. Esse foi um ponto também importantíssimo da Rose, meu inglês é péssimo. E, assim, aí, de repente, as pessoas vão falar, pelos Beatles. Não, pelo Roupa Nova, porque eu sou uma roupa nova Essa é a parte maníaca. que eu mais gosto da viagem da Heloísa. Pelos Beatles? Não, pelo Roupa Não, Nova. pelo Roupa Nova. Porque o Roupa Nova é uma banda Beatlemaníaca, né? E eles, inclusive, gravaram ali no estúdio, né? Então, assim, eu achei o máximo, assim, de certa forma, fazer até uma homenagem à minha banda favorita, né? Estando ali também, e que era uma banda Beatlemaníaca, né? Eles adoram os Beatles, né? Então, assim, é uma homenagem dupla para os Beatles e para o Roupa Nova também. Então, acho que foi muito divertido, porque a gente tentando tirar a melhor foto ali, atravessando, né, a faixa de pedestres, né? Então, de repente, alguém buzinava. Foi muito engraçado, até a gente conseguiu o clique perfeito ali. Então foi divertido, né? Aquele monte de gente também tentando atravessar, tentando fazer o melhor clique ali, né? Então acho que foi muito divertido, assim. Então tudo foi fascinante em Londres, né? Greenwich não dá nem para falar o que foi para mim. Uhum. Né? Mas assim, além disso, que eu já sabia que ia ser muito, muito gostoso de estar, eu acho que ficar brincando ali naquela travessia, ver o estúdio, né, fazer essa homenagem a uma banda favorita, acho que foi muito gostoso, foi muito divertido também, acima de tudo. Gente, eu sabia que o nosso História de Viagem na Bagagem renderia, assim, muitas histórias interessantes. Se você não estiver entendendo o que a Heloísa está dizendo de Beatles, de faixa de pedestres, de roupa nova, gente, é o seguinte, a banda Beatles, eles são de Liverpool, né? Porém, as gravações, os álbuns eram gravados aqui em Londres, que o nome do estúdio é Abbey Road. Aí, eles gravaram um álbum e existe uma faixa de pedestre muito, muito famosa. Eu acho que é impossível você não saber de qual que eu estou falando, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, com certeza você... aliás, eu vou deixar a foto aqui para você entender do que eu estou falando. E esse álbum foi... A foto, o clique desse álbum foi exatamente nessa faixa de pedestres. Né? Aí o que os turistas fazem? Eles vão até lá, fazem a mesma pose, inclusive um dos Beatles ficaram descalços, tal, né? Tem toda uma história aí em relação a isso, e essas pessoas fazem a pose dos Beatles no álbum. Mas a Heloísa, ela foi além, ela foi over and beyond. Ela homenageou, né, a banda brasileira. Que foi o Roupa Nova. É por isso que a gente está falando de faixa de pedestre. E lembrando que se você é um Beatlemaníaco, né? Então, assim, se você for para Liverpool, não perca também a oportunidade de dar um pulinho em Londres, por gentileza, né? Porque ali, né, a Heloísa, é onde tudo acontece, né? Então, essa faixa de Isso. pedestre. E não só a Abbey Road, tem outros pontos também, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu adorei e realmente, para mim, foi o highlight da sua história de viagem na bagagem. Né? E, Heloísa, antes da gente finalizar essa conversa, que eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito com isso, quem é a Heloísa antes e depois de conhecer Londres? Nossa, é aquilo que eu falei, toda viagem ela muda muito a gente, né? Sim. E eu acredito que talvez pela intensidade de Londres, eu acredito que Londres ampliou muito os meus horizontes, assim, né? Minha cabeça, meu modo de pensar, porque é uma cidade que é moderna, mas ao mesmo tempo tem uma tradicionalidade também, então toda essa questão, né, da rainha, do palácio, então o moderno e o antigo caminhando, Que se né? harmonizam, né? Se harmonizam. Então, assim, Londres é uma cidade fora do comum,
nesse sentido. E acho que talvez por isso, né? Então, mudou muito em mim, talvez nesse sentido de olhar com outros olhos, né? Entender até isso, porque quando a gente tá meio de fora, você não entende muito bem a monarquia, a importância daquilo. Quando você está ali em Londres, você percebe essa harmonia de tudo isso e você passa a entender um pouquinho mais, né? Dessa importância toda e desse encantamento, né? Então, eu falo que Londres é uma cidade que te encanta. Então, realmente, não tem como você ser a mesma pessoa antes e depois de Londres. Não, não tem como. Fica uma emoção muito grande dentro de você. É incrível. Inclusive, para as pessoas que gostam de passar por lugares onde foram gravados os filmes, gente, mesmo em 2 dias nós fomos até em Notting Hill. Fomos. A No gente até filme, um esquece, lugar fomos. chamado Notting Hill. Olha, vocês estão vendo aí que foi bem intenso, né? Foi bem intenso. E aí, se eu fosse trazer aqui um highlight do aprendizado, né, da reflexão que fica aqui, que a Heloísa trouxe para a gente, é essa questão assim, primeiro, se a sua oportunidade é para você conhecer o lugar em pouco tempo, você se organizar para isso, né? E para isso uma assessoria é fundamental. Outra coisa, agregar, trazer todos os seus sonhos para a realidade dessa viagem. No caso, ela uniu 2 coisas, né? Que foi sobre ser bailarina e sobre ser professora de geografia. E assim, gente, é aquilo que eu deixo aqui a frase no final de novo, pode parecer um clichê, né? Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gente nunca sentiu tanta falta, a gente nunca valorizou tanto essa oportunidade de viajar como nesse momento que nós estamos passando por pandemia. Inclusive, eu deixo aqui a minha sugestão, o meu primeiro episódio do podcast foi exatamente falando sobre isso, né? Então, assim, os sonhos de viagem interrompidos pela quarentena, né? Provavelmente você vai ouvir ou assistir esse episódio em outro momento, né? Que provavelmente já passou, já amenizou, enfim, mas independente de todo esse período, o importante é sempre deixar acesa a chama, né, Heloísa? Da fé, da esperança que caminham junto aí com os nossos sonhos, que é o que a gente que nos leva sempre um passo à frente que a gente quer realizar, né? Isso, com toda certeza, Rose. E queria deixar aqui também que quando a Rose disse que organiza, ajuda a organizar, né? Organiza pensando, recepcionando a gente como se fosse alguém da família, é realmente isso mesmo, né? Então, não só na questão dos lugares que ela vai apresentar para a gente, né? Vai realizar esse sonho. A Rose trabalha com realização de sonhos, né? Então, isso daí é muito importante a gente pensar nisso. E até nas pequenas coisas, eu lembro que eu tinha comentado que de comprinhas, né? Não ia ter muito tempo de fazer compras, mas eu queria 2 objetos em específicos. Um seria um quebra-nozes e o outro a rainha, aquela que mexe a mãozinha no sol, mas tinha que ser a rainha azul, a antiga. E a gente olhava assim, ia passando, olhando as vitrines, tinha só o modelo mais recente e de repente, num dado momento, pá, achamos a rainha de roupinha azul que mexe a mãozinha. Então, assim, até esses pequenos detalhes, a Rose ficou muito atenta, né? Então, assim, além dela organizar com todo carinho, como se a gente fosse realmente da família, depois a gente acaba virando da família mesmo, né? A gente vira amigo. Esse acolhimento, né? Essa preocupação nos mínimos detalhes. E justamente por isso, porque ali não é só uma viagem, é um sonho. Você não sabe ali, de repente, quanto tempo a pessoa esperou por aquele momento, né? Quanto aquela pessoa economizou ao longo do tempo para, de repente, chegar àquele momento, chegar àquela viagem, né? Que, como eu disse, cada um tem um objetivo de viagem, cada um tem, de repente, uma oportunidade que surge, mas, de repente, não. De repente, é uma pessoa que sonhou a vida inteira em conhecer Londres, né? Então, ali não é o que a gente fala, não é uma brincadeira, é uma realização de um sonho. E isso a Rose faz com primazia, assim. Então, a gente se sente acolhido, se sente querido. E nos mínimos detalhes, essa preocupação com
a comida, o estilo de comida que você come, se é vegetariano, se não é, etc. Então, toda essa preocupação faz com que essa viagem seja inesquecível, né? Então, quando você pergunta 2 dias, vale a pena, não vale? Aí eu vou usar uma frase que eu agreguei depois que eu li a biografia do Maurício de Souza. Por que não? Por que não? Vale a pena? Só 2 dias? Por que não? Ai, Né? gente, olha, eu não tenho nem o que dizer, viu? Olha, Heloísa, eu me encanto com as suas histórias cada vez que eu ouço, sabe? Você é uma referência para mim nessa questão do lúdico. E falando Obrigada. nisso, quero que você deixe um convite aqui para as pessoas, quero que você diga, né, sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, sobre o seu projeto lúdico. Eu vou deixar você falar a respeito. Vamos lá. Nossa! Então, esse projeto lúdico que a Rose comentou, ele trata-se de um canal dedicado às crianças, então, tanto de contação de histórias, quanto de desenvolvimento de algumas atividades, e que ele surgiu no balé, né? Então, num dado momento, existe um projeto chamado Na Trilha dos Sonhos. Eu não sei se eu já contei essa história para Rose, como surgiu a personagem. Não. Mas a personagem se chama Vovó Fofuxa. E essa vovó, que tem o canal, ela surgiu justamente nesse projeto social chamado Na Trilha dos Sonhos, que tem uma preocupação com a inclusão, seja inclusão social, inclusão também com crianças com necessidades especiais. E num dado momento, num dos anos, teve uma apresentação de final de ano, e com o tema Você Pode Dançar. E a ideia era de que todo mundo podia dançar. Se você é baixinho, gordinho, alto, você pode dançar. E precisava uma pessoa mais idosa para dançar. A gente não encontrou uma pessoa de 90 anos que topasse dançar. E como eu sou a mais velha do projeto, então eu criei a vovó justamente para isso, para dançar nesse ano em específico. Só que o que aconteceu? A gente gostou da vovó, eu gostei de ser a vovó. Eu falei, não vou deixar a vovó ser esquecida. Então, montei o canal, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, de fazer um canal dedicado às crianças, com contação de histórias, e montei o canal. E é gostoso porque, assim, além do canal, eu frequento algumas escolas também, junto com a NTS a gente frequenta hospitais também, então a gente leva a vovó para o hospital, leva a vovó para a escola, e atualmente eu associei a personagem ao meu projeto de pesquisa. Então, é uma forma eu tenho que falar sobre educação ambiental na escola? Eu vou de vovó. Eu tenho que falar sobre alguma coisa de inclusão? Eu vou de vovó. Então, E é um outra sucesso. recepção. Um Agora, sucesso. na quarentena, ampliei um pouquinho, justamente no sentido de tentar ajudar um pouquinho, divertir um pouquinho as crianças. Então, além da contação de histórias, agora eu ensino a fazer algumas coisinhas, etc. Tudo para trazer um pouquinho aí de alegria às crianças. Então, eu convido quem quiser conhecer. Então, é a Vovó Fofuxa, tá? Então, fica aí esse convite para vocês. Ô, gente, já vou deixar aqui também o meu depoimento como tiete da Vovó Fofuxa. Ai, Porque, que assim, linda! a nossa diferença de horário, ela atrapalha um pouco, aliás, muito, principalmente nesse período de Muito. live, né? Então, às vezes eu não consigo assistir a live toda, pelo menos no momento que ela está acontecendo, mas a maioria das vezes eu consigo. E assim, eu entrei em uma das lives, eu esqueci o nome do participante, Heloísa. Ele estava vestido assim de... Ai, Ai, o Juca. Juca da Juca! nave. Juca! Juca. Gente, eles trouxeram pauta, só vai entender o que eu tô falando quem tem mais de 40 anos, tá? Bambalalão! Eles falavam Isso. do Bambalalão, eles falavam do show da Xuxa, eles falavam da Mara Maravilha. Gente, sabe aqueles minutos assim, que para você já é quase meia-noite em Londres, e você vai dormir leve? Porque assim, isso Delícia. você foi lá no fundo do baú, isso mexe muito com a gente, né? Porque faz parte da nossa infância, né? Então, gente, olha, fica aqui a dica, como a Heloísa disse, a Vovó Fofuxa tem uma página no YouTube, que é a Vovó Fofuxa mesmo, Isso, Heloísa. Vovó Fofuxa mesmo. E, Isso. e E tem também, Instagram também. também no Instagram, Vovó Fofuxa. Gente, sigam. Só isso que eu digo para vocês, sigam. Vale muito a pena. Heloísa, olha, passou muito rápido.
eu vou encerrar por aqui passou. a nossa história de viagem na bagagem com muita energia, sabe? Porque você transmite good vibes por onde você passa. Agradeço demais você topar conversar aqui com a gente e tenho certeza que as pessoas gostaram, mas também aprenderam muito com a sua história de viagem na bagagem. Ai, Rose, eu que agradeço muito de coração. Sempre que você pede para a gente fazer um bate-papo, é sempre muito gostoso, porque a gente lembra de coisas assim, às vezes até a gente já esqueceu, nossa, lembra que aconteceu tal coisa? Isso é muito gostoso, porque eu falo que esses momentos é como se a gente viajasse de novo, reviver a viagem, né? Então isso é muito gostoso. Então, quero te agradecer por estar hoje aqui, revivendo, Londres, né, com você. Mais uma vez você me trazendo Londres, isso é muito gostoso. Muito obrigada mesmo e parabéns, viu, Rose? Porque não é todo mundo que consegue realizar sonhos dessa forma. Então, eu sou muito grata. Eu sempre falo, mas não custa nada falar mais uma vez. Sou muito grata mesmo a todo acolhimento, toda recepção. Não só em Londres, como na vida, né? Você já é agora uma amiga da vida já. Isso é muito bom. Sou muito grata mesmo, Rose. Obrigada. Eu agradeço demais, Heloísa. Um super beijo para você. Super beijo. Beijo, Tchau, beijo. Heloísa. Obrigada.